Vamos lá, gente. E a Globo está tentando reajustar o seu jornalismo para não parecer diante do mundo uma estatal do governo. É isso mesmo. Fontes americanas estão dando conta de que a Globo se tornou uma estatal do governo brasileiro. É tipo a TV venezuelana, TV cubana, TV chinesa, que o tempo inteiro a única coisa que eles sabem promover é que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não está acontecendo nada, porque também fazem parte de um conluio. E a Globo está bastante preocupada, porque eu acabei de informar para você que o parlamento americano já está para qualquer momento soltar medidas que vão acabar de vez com a ditadura do Brasil. Eu vou trazer aqui falas do Eduardo Bolsonaro que acabaram de ser publicadas nas suas redes sociais, mas antes, querido, dê uma olhadinha aqui junto comigo na fala de Guga Noblar. Se a Globo permitiu que um dos seus funcionários mais esquerdistas dissesse o que você vai ouvir agora, é porque realmente, gente, a casa caiu pro Lula e a Globo já sabe. Preste atenção. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso dizer qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear
essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Por aí também. Bom, e isso é... mas é só... Não é só isso não. Não é só isso não. Eu trouxe aqui agora há pouco também que o ministro Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, esses aí, suas esposas, por exemplo, os americanos já investigaram que elas têm escritórios de assessoria jurídica poderosos e grandíssimos. Nenhum cidadão americano, nenhuma empresa americana, por exemplo, vai poder contratar esses escritórios. Está proibido. Ou seja, o negócio, cada hora eles vão abrindo mais. Eles vão abrangendo mais. Além disso, o Guga não falou aqui ainda porque ainda não está certo, mas está se estudando também a possibilidade de proibir esses ministros, não só o Alexandre de Moraes, de pisar nos Estados Unidos. E tem mais. Sanções contra o governo brasileiro por se tratarem de funcionários que representam a corte brasileira e uma retratação por parte do presidente da República também. Ou seja, gente, hoje o negócio está feio. A coisa está tensa para cima. E eu vou trazer aqui agora, não sai daí, vou trazer aqui agora uma fala bombástica do Eduardo Bolsonaro. Segura aí que eu já volto. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$2.700, coisa que eu levo 1 mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$2.700, acabou de cair na conta bancária. E essa oportunidade está à sua disposição. Link aqui na descrição, você tendo a possibilidade de fazer entre R$150 e R$950 por dia. Corre aí no link, depois você manda o teu depoimento aqui para mim também, tá bom? Vamos lá, fala do Eduardo Bolsonaro, vamos ouvir. Nos Estados Unidos, o secretário Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores, disse que as sanções sobre Alexandre de Moraes, sob a ótica da lei Magnitsky, quer dizer, sobre violar direitos humanos, elas estão neste momento em análise nos Estados Unidos. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Vocês podem ter certeza, nós estamos cada vez mais próximos de colocar freio nesse ditador que está fora de controle chamado Alexandre de Moraes. Esse fato que eu acabei de falar acabou de acontecer agora no Congresso dos Estados Unidos. Eu acabei de postar um Reels com esse trecho. Quem puder, comenta, compartilha e também dá um apoio lá no deputado Corey Mills, manda uma mensagem para ele em português mesmo, de apoio, porque ele foi muito homem e cumpriu com aquilo que ele falou na reunião que eu e o deputado Felipe Barros, que presidia aquele DEM,
nós tivemos com o deputado Mills semana passada. Um abraço, fique com Deus. Ou seja, basicamente aí, né, o que o deputado, juntamente ao parlamento americano, né, ele disse o seguinte, né, quer dizer que precisamos considerar então esses tipos de sanções internacionais, não só por uma questão política, mas porque, por exemplo, ele está infringindo a primeira emenda da Constituição e a sua motivação ela é política, porque se as pessoas apoiam o presidente Bolsonaro, é mais ou menos isso daí. Ou seja, gente, a casa caiu, a Globo, por exemplo, vocês perceberam aí nos estudos da Globo que eles não têm mais argumento para defender o Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, levam as coisas a sério. Ninguém está fazendo isso por motivação política, mas é porque o americano leva a sério a questão da primeira emenda da Constituição, onde todo cidadão americano ele deve ser respeitado em qualquer lugar do mundo, ainda mais na questão da liberdade de expressão. Galera, preste bem atenção porque está repercutindo no mundo as sanções do governo americano, do presidente Donald Trump contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui, ó, a redação do jornal Metrópole traz, né? Isso chegou para mim aqui no meu Instagram e eu quero compartilhar com vocês. Vejam se os ministros estão ferrados com o Trump ou não. Presta atenção. Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Ou seja, a casa caiu para o Alexandre de Moraes, para o Cristiano Zanin, para o Dias Toffoli já, e também para suas respectivas esposas. O governo americano mapeou. Donald Trump sabe que parte da renda, da boa renda, né, de Alexandre de Moraes, repito, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, né, e Gilmar Mendes, desses caras, a renda deles vem dos escritórios de advocacia de suas respectivas esposas. O governo americano está dizendo o seguinte, não é? Vocês não poderão mais, falando para o povo brasileiro, não poderão mais contratar o escritório de advocacia, nem empresa nenhuma americana vão poder contratar mais os escritórios dessas pessoas, das mulheres desses caras. Por quê? Porque nós, o governo americano, estamos classificando o Dias Toffoli, estamos classificando os ministros do Supremo Tribunal Federal como personas não grata nos Estados Unidos. Como pessoas que, se o governo americano alimentar financeiramente, através de empresa, de cidadãos, qualquer tipo de movimentação financeira para esses escritórios, seria o mesmo que fomentar um grupo de pessoas que nós consideramos criminosos contra os Estados Unidos. Isso é gravíssimo, isso é uma bomba, mexe diretamente no bolso, no financeiro, contra esses ministros, contra os escritórios de contabilidade, de advocacia das esposas, que por trás deles, sim,
utiliza o nome desses que se acham poderosos para poder angariar clientes de toda sorte, não mexe com processinho raso e ralé, só mexe com coisa grande. E para os Estados Unidos estar entrando nessa questão, com certeza eles devem ter muitos clientes nos Estados Unidos. E tem mais, hein? Tem sanções econômicas, de cartão de crédito e vem mais bomba por aí. Tudo isso foi anunciado no parlamento americano na tarde de ontem e repercute como uma verdadeira bomba aqui no Brasil as sanções do governo norte-americano em cima desta cambada. E eu tenho mais aqui. Eu vou trazer mais informação para você logo após o nosso recadinho aqui. Eu tenho aqui um vídeo do desespero da turma no estúdio da Globo quando esta notícia passou, virou uma informação oficial. Vocês vão ver o desespero aqui da Andréa Sadi. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor em minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$2.700, acabou de cair na conta bancária. E eu tenho certeza que essa oportunidade também fica aí à tua disposição. Corre no link da descrição que o aplicativo está aí à sua disposição. Gente, voltando aqui para os nossos estúdios, vamos lá. Olha só o desespero no estúdio da Globo News. Andréa Sadi, pessoal aí do painel Globo News, né? A galera do Estúdio 1, no momento em que eles recebem a informação. Acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 50, 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer... trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Ou seja, né, nesse momento, né, antecedia que esse é o momento que antecedia a informação de que o parlamento americano já estava anunciando e preparando as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo momento, o Alexandre de Moraes ele já sabia o que havia acontecido e ele negou, por exemplo, a extradição para a Espanha de um narcotraficante perigosíssimo que está preso aqui no Brasil, e a Espanha está pedindo ele. A Espanha está pedindo esse narcotraficante para ser extraditado para a Espanha. Como a Espanha não quis extraditar o Oswaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes disse que não.
vocês estão querendo o traficante de vocês, nós não vamos dar, ele vai ficar preso aqui no Brasil, vai ficar aqui quietinho, porque vocês não querem me entregar a cabeça do Oswaldo Eustáquio. E aí o jornalista fala uma coisa aqui, como é que pode esse camarada misturar as coisas? O Oswaldo Eustáquio, que está lá na Espanha e, primeiro, não está preso, ele não está preso, o Oswaldo Eustáquio vive uma vida livre lá, é um cidadão que na Espanha é um cidadão livre. Misturar de negar a extradição de um narcotraficante do mais alto gabarito aqui, que está preso aqui no Brasil, para a Espanha, e o Alexandre de Moraes falando em reciprocidade agora, na boa, o Alexandre de Moraes tocando na diplomacia do Brasil, o Alexandre de Moraes falando em nome do ministro da Justiça do Brasil, falando em nome do Itamaraty, em nome do Ministério das Relações Exteriores, falando em nome até do presidente Lula. Então posso falar uma coisa para vocês, isso mostra o quanto o governo Lula é frouxo, o quanto o governo Lula está comendo na mão do Alexandre de Moraes. O Moraes está se embebedando cada vez mais no poder e se autodestruindo e também, né, manchando a história do Brasil. Ainda bem que a Espanha não vai categorizar isso como uma afronta à diplomacia entre Brasil e Espanha, porque a Espanha sabe com quem ela está lidando. Ela está lidando com um camarada que está sofrendo sanções dos Estados Unidos da América no mesmo nível da família Castro, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, ou seja, de bandidos internacionais que não respeitam os direitos humanos, tá? De ditadores comunistas internacionais. Então o Alexandre de Moraes já está sendo tratado, por exemplo, pelos Estados Unidos como um criminoso ditatorial, um camarada que os Estados Unidos está dizendo o seguinte: do nosso dinheiro, nem você, nem os juízes que andam com você, nem as suas esposas, nunca mais vocês vão ver um centavo nosso. E cidadão nosso não patrocina mais vocês, que é o mesmo que patrocinar o crime. Olha, me ajuda a entender aqui, porque eu não sei se a notícia que eu vou trazer para você aqui ela é boa ou se ela é ruim para o Brasil. De primeiro momento parece uma notícia muito ruim, né? Governo Lula deve tratar sanções dos Estados Unidos contra o ditador Alexandre de Moraes como ataque à democracia ou à soberania nacional. Entendimento do executivo brasileiro vai ser de que a medida ela supera a simples posição individual contra o juiz do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a casa caiu pro Moraes, meu irmão. Já era. E o pior de tudo, quando eu falo para você, é uma notícia que eu acredito que ela é ruim para a imagem do Brasil, porque enquanto o governo norte-americano, por exemplo, ele está baseando todas essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes por conta do jornalista Rodrigo Constantino e também do Paulo Figueiredo, que são dois cidadãos americanos também, o parlamento americano entrou em defesa de dois cidadãos americanos jornalistas que tiveram suas redes sociais caçadas, contas bloqueadas e foram proibidos de pisar no Brasil por conta de opinião política. Esse é que é o detalhe. E os americanos entenderam o seguinte: não, eles são cidadãos americanos também, moram na nossa pátria. Mediante as denúncias que lá aconteceram, o parlamento americano, a justiça americana, o presidente americano, não é? Eles entraram num seguinte acordo: se atacou um americano, os Estados Unidos vai defender esse americano aonde ele estiver. E meteu sanções e canetas em cima do ministro Alexandre de Moraes. Aí nós temos um presidente que foi descondenado por esse mesmo Supremo e que está sentado hoje à cadeira da presidência da República porque este Supremo entendeu que ele não é bandido e que sim, o Lula deve até as calças para o ministro Alexandre de Moraes. Essa é que é a verdade. O Lula, se ele não se prestar a esse papel ridículo de proteger a ditadura de Alexandre de Moraes, ele pode inclusive voltar para a cadeia. É isso mesmo. Lula pode voltar para a cadeia
se não defender o Moraes. Primeiro porque o Alexandre de Moraes pode colocá-lo na cadeia a hora que ele quiser. Foi a canetada de um ministro, uma decisão monocrática de um ministro que tirou o Lula da cadeia e o colocou assentado na presidência da República. Um ministro como Alexandre de Moraes, que agora tomou um caminho sem volta, que inclusive a qualquer momento pode sair aí questões que ele não pode nem pisar mais nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, caso perceba que o Lula esteja fazendo corpo mole para defendê-lo, também, através de uma canetada, tão somente pode voltar o Lula para o fundo de uma cadeia. Ruim para o Brasil, porque o parlamento brasileiro, aliás, o governo brasileiro peita o parlamento americano e as sanções internacionais. Bom, por outro lado, que o mundo está enxergando que nós, de fato, estamos debaixo de um governo ditatorial parecido com Cuba, parecido com a Venezuela, parecido com a Nicarágua e parecido com a China, sim senhor, onde o povo não tem opinião, não pode ter opinião, não pode discutir política nas redes sociais, não pode criticar o presidente da República. O Brasil está venezuelado, gente. O Brasil está venezuelado. Esse levante do Lula contra os americanos mostra que o Brasil está venezuelado. O possível estabelecimento de sanções contra Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira, pelos Estados Unidos, deve receber o tratamento do governo brasileiro como uma afronta à soberania nacional. O Executivo entende o caso como uma interferência em assuntos internos, indo além de uma posição individual contra o magistrado, informou, né? A informação é do portal UOL. Portanto, o secretário de Estado norte-americano afirmou que o Congresso Nacional norte-americano que há, né, ali uma análise em andamento sobre aplicações e sanções contra Moraes. Como argumento, citou decisões do ministros relacionados ao controle de plataformas digitais e à liberdade de expressão, segundo a avaliação do governo Donald Trump. Isto é um absurdo. Entre as punições cogitadas pelos norte-americanos a Moraes estão a proibição da entrada do ministro nos Estados Unidos, do bloqueio de eventuais bens ligados ao ministro em território americano. O tema tem sido discutido no governo Lula, que entende que a medida é um ataque institucional ao Brasil. A gestão prepara respostas diplomáticas caso haja confirmação dessas decisões. No Palácio do Planalto, a orientação é responder de modo institucional. Dessa forma, evitaria embates, né, com grupos de direita, mas sem destacar reações caso as sanções se concretizem. A intenção é reforçar a defesa da autonomia nacional. A bancada do PT da Câmara, sob liderança do deputado Lindenberg Faria, o Lindinho, né? O mesmo Lindinho que em campanha política estava convocando o povo para sitiar o Brasil, né? Quando a Dilma estava sendo empichada. Divulgou uma nota em que rejeitou a politização das decisões judiciais brasileiras pelos Estados Unidos, né? As decisões judiciais contra aqui no Brasil, né? Repudiamos veementemente. Eu lá quero ler. Eu vou falar uma verdade para você. A revista Oeste está no papel dela, é um veículo de comunicação extraordinário, mas está muito almofadinha nessa reportagem. Para mim, o Lula quer continuar defendendo o seu pitbull. O Lula quer continuar defendendo. Eu tenho vergonha nesse caso em saber que os americanos estão defendendo 2 cidadãos brasileiros, que também são cidadãos americanos. Então nós estamos passando vergonha aqui em algumas questões. Primeiro, é fato, o Brasil vive debaixo de um juiz ditador. Os Estados Unidos já reconhece isso, tanto que vai promover sanções. Segundo, nós temos um presidente que defende
as sanções, aliás, defende a tirania desse ministro. Não tenha esperança nesse governo. Terceiro, nós temos um presidente americano e uma corte, um parlamento americano, que está defendendo muito mais o Rodrigo Constantino e o outro rapaz lá que eu esqueci o nome agora, acabei de falar o nome dele, que eu já esqueci, o Paulo Figueiredo, do que o próprio governo brasileiro. Ou seja, nós, gente, estamos vivendo um tempo onde o Brasil está sendo exposto, a vergonha brasileira está sendo exposta diante de todo o mundo. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor em minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700, acabou de cair na conta bancária. Essa oportunidade está disponível para você no link da descrição, você tendo a oportunidade de fazer, ó, entre 150 a 950 reais por dia. Quer saber como? Corre, porque o link na descrição está à sua disposição e, é claro, isso vai mudar a sua vida. Manda para mim o seu documentário quando tudo estiver dando certo. Olha só, vamos aí a mais uma informação e dessa vez eu quero trazer para vocês aqui o general que explodiu com o governo Lula. O camarada que rompeu com o PT. Ou seja, o depoimento do ex-comandante do Exército nomeado por Lula, ele desmontou a narrativa de golpe. Isso não é novidade para você, mas o problema é o que a esquerda está tendo que fazer com esta informação e eu trago para você os detalhes agora aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha aí na tela, vou falar um pouquinho para você deste general que deixou a cambada completamente desesperada, hein? O depoimento do ex-comandante do Exército nomeado pelo Lula que desmontou a narrativa do golpe. O militar indicado pela defesa do tenente-coronel Mário Cid nega ter recebido proposta de ruptura institucional e, claro, né, desbancou toda a narrativa do Alexandre de Moraes para cima do presidente Bolsonaro. O nome dele é o general da reserva Júlio César de Arruda, ele que é ex-comandante do Exército, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele desmentiu, portanto, nesta semana, a principal narrativa sustentada pela Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, sim, o PGR do Lula, e pelo Supremo Tribunal Federal, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a existência de um plano militar para impedir a posse do petista por meio de um golpe de Estado. O mais incrível de tudo isso é que sim, Alexandre de Moraes, o próprio Lula, os advogados, né, do Lula também naquela época estavam todos eufóricos, naquele momento todos eufóricos, dizendo o seguinte: vocês lembram do comandante do Exército, né, que o senhor nomeou, presidente? Ah, eu lembro, companheiro. Pois é, ele é o cara que inclusive foi convocado estrategicamente pelo Alexandre de Moraes. E você sabe, né, presidente? Todos que o senhor um dia, o senhor nomeou para alguma coisa, deve favor para o senhor. Aliás, o Alexandre de Moraes convocou com esse pensamento.
o pensamento de que todas as pessoas que são tocadas pelo Lula devem para ele. De que todas as pessoas que galgam ou alcançam qualquer cargo de carreira no Exército, seja em qualquer lugar por um presidente da República, deve para ele. E eles quebraram a cara porque veja o que aconteceu. Durante um depoimento prestado ao próprio Supremo Tribunal Federal, Arruda, outrora indicado pelo Lula, indicado pelo presidente Cachaça, aqueles que eles pensavam que ele devia qualquer tipo de favor, Arruda afirmou que não recebeu, vocês estão me ouvindo? Não recebeu nem discutiu qualquer proposta de ruptura institucional. O general foi ouvido como testemunha no inquérito que investiga o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, conduzia a audiência. E sim, é notória a imagem de insatisfação que ele ficava no momento em que o general estava dizendo: vocês estão ouvindo? Estou dando para vocês um alto e sonoro não. Ninguém me comunicou absolutamente nada no que se diz respeito a impedir o Cachaça de assumir o cargo dele. Decepcionante para o sistema. Um baita bafafá nos bastidores que estão dizendo: mas não é aquele camarada lá, o tal do Arruda, o cara que você deu a oportunidade? Mas o cara é muito ingrato, né? Não é uma questão de ser ingrato, é uma questão que o cara foi decente, o cara foi homem para não ser chantageado diante de tudo que estava acontecendo. O general relatou que o encontro com o também general Mauro Fernandes ocorreu antes da posse do Lula, mas negou qualquer conversa sobre o golpe, sobre suposto golpe. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele esteve lá para conversar comigo no dia 28, afirmou Arruda. A gente bateu um papo. E tem algum problema a gente ser amigo, a gente conversar? Em seguida, ao ser questionado diretamente, duramente, se discutiram algum plano para impedir a posse do presidente Lula, o militar respondeu: não, senhor. Claro que não. Ou seja, Arruda ficou apenas 21 dias no cargo. O ministro de Defesa, José Maurício Monteiro, afirmou que a demissão ocorreu por quebra de confiança entre o general e o governo. A saída foi motivada principalmente pela resistência do comando do Exército em permitir a prisão, de manifestantes no acampamento em frente ao quartel-general em Brasília na noite da investigação, e também a depredação do patrimônio público na Praça dos Três Poderes. Então, gente, esse general aqui, eu tenho que colocar a imagem dele para você. Esse general perdeu o emprego. Perdeu o emprego porque não foi conivente com as ordens para prender os cidadãos que estavam lá em Brasília para fazer aquela palhaçada que o Exército fez. Ele caiu. Na troca do comando do Exército, então, mandaram os ônibus, prenderam os brasileiros. Mas esse camarada aí, o Júlio César de Arruda, merece o nosso respeito, porque foi firme diante do Alexandre de Moraes, não aceitou as ordens do governo do PT e de ninguém para poder prender o povo, então caiu. Nos bastidores, as pessoas ainda estavam achando mesmo, já foi demitido, já passou vergonha. Vamos ver se agora, pelo menos, já que ele está vendo que a coisa está feia para o Bolsonaro, ele entrega alguma coisa para ficar com moral com a gente. E não, ele disse: não aconteceu absolutamente nada, para o desespero da cambada. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente.
Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700, acabou de cair na conta bancária. Ou seja, esta extraordinária oportunidade está aí, à sua disposição. Basta você clicar aqui no link da descrição e sim, você pode fazer entre R$ 150 e R$ 950 por dia. Clica aqui no link da descrição para você ter mais detalhes e assim que estiver dando certo para você, você vai mandar o teu vídeo aqui para nós para que a gente possa divulgar também.